Olá, meu nome é Clara Magalhães do Vale e eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudo da Linguagem, pelo UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Este é um pitch para o Encontro dos Saberes de 2024. Venho aqui apresentar minha pesquisa de mestrado, intitulada Entre as Verdades e as Verossimilhanças, uma leitura de Dom Casmurro, orientada pelo professor Vitor Luiz da Rosa. Há tempo que a dúvida quanto ao adultério de Capitu faz parte do imaginário brasileiro. Mas seria um engano pensar que tal questão surgiu junto ao lançamento de Dom Casmurro. Ainda que tenha sido muito bem recebido por críticos renomados de sua época, que não pouparam-lhe elogios, o romance nem sempre suscitou tal questionamento, pois nem sempre Dom Casmurro foi lido com o pé atrás. Muito menos, o ciúme de Bentinho e o espírito independente de Capitu foram sempre chaves de leitura desse romance de Machado de Assis. E, sobretudo, nem sempre o leitor desconfiou da voz do narrador. Os motivos são vários, mas todos eles possuem sua raiz na passividade e credulidade que o leitor tende a assumir perante a voz que lhe narra a história. A partir da análise da trajetória da recepção crítica de Dom Casmurro, que demonstra a crença na palavra de Bento até os anos 1960, com o surgimento das primeiras leituras contra a corrente, propõe uma continuidade da investigação dos efeitos de verossimilhança para a leitura do romance. Busco explorar novas camadas de verossimilhança que reforçariam aquelas já descobertas. Uma construída pelo romance enquanto gênero, que foi feita sobretudo a partir de uma incursão em algumas teorias do romance, e outra pelo gênero incorporado, a autobiografia. Assim, busco demonstrar como Machado teria subvertido certa expectativa leitora, aparentemente ainda vigente à época da publicação de Dom Casmurro, baseada na passividade e credulidade do leitor, ao construir um romance que não apenas permite, mas estimula uma leitura desconfiada. Isto faria do leitor parte integrante do texto, já não apenas um interlocutor de Bento. A pesquisa se iniciou com a análise dos momentos-chave da recepção de Dom Casmurro, desde o seu lançamento, em 1899, partindo das primeiras críticas elogiosas dos seus primeiros anos, como a de José Veríssimo, seguido do estudo minucioso de Allan Caldwell, do Brazilian Othello of Machado de Assis, de 1960, até os ensaios de cunho histórico e social de Silviano Santiago, John Gladson e Roberto Schwartz. Em seguida, dada a recepção inicial que não percebia ou ignorava a essencialidade da ambiguidade do romance, foi feito um estudo do conceito de ficção, dentro da complexidade mais moderna do termo, a fim de compreender as particularidades do gênero romanesco, a partir de teorias do romance, como a de Bakhtin, do conceito de ficção na literatura e de sua relação com seus leitores até o século XIX, segundo os estudos de Catherine Gallagher. Assim, foi possível uma análise de Dom Casmurro através da lente da recepção do gênero pelos seus leitores ao longo dos anos. Enfim, foi feita uma análise do romance como uma autobiografia ficcional, a partir do conceito de autobiografia de Philippe Lejeune e Luiz Costa Lima. Segundo as análises de Bakhtin, o romance, dada a sua ausência de forma e normas, teria uma capacidade fundamental, a incorporação ou mimetização dos demais gêneros. À vista disso, Dom Casmurro pode ser considerado, além de romance, também uma autobiografia ficcional, visto que atende, em parte, à definição de autobiografia de Philippe Lejeune, abre aspas, narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade, fecha aspas. Para este caso, apenas a realidade da existência do autor, narrador protagonista, deve ser substituída pela sua ficcionalidade. Assim, teríamos em Dom Casmurro o autor suposto, como classificou Abel Barros Batista, e em Machado de Assis, o autor real. O efeito de verossimilhança suscitado pela autobiografia, também próprio do gênero, está baseado num pacto referencial, sugere Lejeune, e, portanto, numa promessa de sinceridade, sugere Lima. O leitor, no entanto, a fim de não tomar o dito como verdade inequívoca, mas como verdade pessoal, sujeita a enganos, lacunas e seleções, deve retirar-se de uma posição passiva e tornar-se efetivamente crítico, a fim de perceber a parcialidade e as incongruências da prosa Casmurro. Certas propriedades desses gêneros podem, pois, ser compreendidas como ferramentas estrategicamente manuseadas pelo autor real, a fim de complexificar o trabalho do leitor, sobretudo do leitor que tende a confiar na figura do narrador, acostumado a um romance confiável e sem riscos. O risco aqui se faz presente, tomar a verossimilhança como verdade. Se assim faz o leitor, não ocorre o distanciamento necessário para que as lacunas e incongruências sejam percebidas.
Assim, Machado estaria construindo uma confiabilidade devidamente sustentada na passividade e nos preconceitos do leitor, apenas para que o leitor atento a destrua, quando este assume uma posição ativa e emancipada em relação à figura do autor suposto e do narrador. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Pós-Letras, ao meu orientador Vitor Luiz da Rosa e à CAPES por financiar esta pesquisa.